Dentro da metodologia, né, do avanço tecnológico que a gente teve com relação ao conhecimento do código genético, da expressão gênica, da estrutura de cromossomos, né, do conhecimento da célula como um todo, e também da própria molécula do DNA, de todos os processos que a gente tem para controle das atividades metabólicas, né, do organismo, nós temos vários trabalhos que foram realizados isoladamente, né, e a partir desses trabalhos foi proposto um projeto, né, que tinha como tem várias finalidades, mas a principal delas seria fazer o sequenciamento do genoma humano, tá? Esse projeto, ele é chamado Projeto Genoma, foi iniciado formalmente em 1990, né, embora já tenham sido feitos experimentos anteriormente, né, com o objetivo de você, entre outras coisas, fazer uma definição da metodologia, né, que seria utilizada para realizar, né, esse mapeamento, né, seria um mapeamento gênico, tá? Então ele iniciou em 1990 e tinha uma previsão para finalizar em 15 anos, tá? O que aconteceu foi que ele acabou sendo finalizado 2 anos antes, né? Porque com o avanço tecnológico que ocorreu na época, né, foi possível agilizar o processo de identificação desses genes, o processo de mapeamento desses genes, e o projeto então durou um total de 13 anos, finalizando em 2003, tá? Então o fim desse projeto ele foi antecipado para 2003 por conta do desenvolvimento da tecnologia da época, tá? Então, quais eram algumas das metas propostas para o Projeto Genoma, né? Uma delas era identificar todos os genes humanos, né? Determinar a segurança, tá, na identificação, né? Determinar a segurança da identificação da sequência de mais de 3 bilhões de pares de bases presentes no genoma da espécie Homo sapiens, né? Armazenar informação, toda essa informação obtida em bancos de dados, tá? Transformar a tecnologia relacionada ao projeto para o setor privado, né? Porque o Projeto Genoma era um projeto de natureza pública, né? Realizado por organizações públicas, e a definição dessa metodologia, né, poderia ser aí um grande avanço tecnológico, tá? Colocar em discussão o que com certeza aconteceria seriam os problemas de ordem ética, de ordem legal e de ordem social, né, que pudessem surgir com o andamento do projeto, tá? Essas questões que foram discutidas, né, que foram colocadas, elas geraram uma quantidade enorme de informações, tá? Uma quantidade grande de publicações. Então, o que a gente teve, né, como resultado mais relevante, né, pela realização desse projeto? O genoma humano contém 3,2 bilhões de nucleotídeos, né? Foi confirmada essa informação, porque a gente só tinha uma estimativa. O tamanho médio dos genes era de mais ou menos 3.000 bases, né? Sendo que a gente tinha aí também os pontos fora da reta, né? Onde os pontos de dispersão com algumas bases de mais de 2 milhões de alguns genes com mais de 2 milhões de bases, né? A gente tem metade dos genes que foram identificados, eles possuem função desconhecida, né? Ou seja, a gente tinha a meta
de identificação desses genes. Agora, a função deles passa a ser uma continuidade, né? Uma sugestão de perspectiva, né? de projetos futuros, tá? Para que não seja realizado, que não seja por um único grupo, né? Que sejam pesquisas isoladas, né? Mas que haja um mínimo de interação entre os pesquisadores, que haja um mínimo de interação dentro da comunidade científica, né? De forma que a gente possa obter cada vez mais informações novas, graças aos resultados que foram obtidos a partir desse grande projeto. Tá? Lembrando que qualquer trabalho científico, qualquer pesquisa científica, né, o fruto desse trabalho, ele sempre vai servir como fonte, né, de informação para, às vezes, responder uma determinada pergunta que foi feita em um outro trabalho, né, de um outro pesquisador. Então, é assim que funciona essa comunicação, tá? Então, a gente tem aí metade, né, 50% dos genes com função desconhecida até o momento, na época da finalização do projeto, né? A sequência do genoma humano, ela é cerca de 99,9%, exatamente a mesma em todas as pessoas, né? Mais ou menos 2% do genoma codificado, né? Ele é instruído para realizar a síntese de proteínas, tá? As sequências repetidas que não codificam proteínas, elas constituem mais de 50% do genoma humano. Algumas sequências gênicas específicas foram associadas a várias doenças, né? O que se torna um grande avanço, né? Mais uma luz, né? Acerca do conhecimento de determinadas doenças, né? E, consequentemente, mais um passo a caminho de uma possível cura, de um possível tratamento, né? Então, a gente pôde observar, a partir dos resultados desse projeto, algumas características, né, associadas a doenças e disfunções, como câncer de mama, como algumas doenças musculares degenerativas, né, alguns tipos de surdez e também de cegueira. Tá? No ano 2000, quando foi terminado o primeiro rascunho, né, do que seria o genoma humano, houve uma publicação nas duas revistas científicas de maior impacto, né, na comunidade científica, que são a Science e a Nature, né? Então, houve um grande rebuliço, né, quando houve essa primeira finalização, né, esse primeiro esboço do que seria o genoma humano. E aí, o fim do projeto, embora tenha acontecido a publicação no ano 2000, somente em 2003 ele foi oficialmente finalizado, né? De forma que você tivesse uma melhoria, né, nos resultados, um refinamento dos resultados, tá? E essa finalização do projeto, né, ela aconteceu no mesmo ano onde seria comemorado o aniversário de 50 anos da publicação de Watson e Crick, né, que apresentaram pela primeira vez a estrutura molecular do DNA, né, bem como algumas informações sobre a participação do DNA no processo de replicação e nos processos referentes à síntese de proteínas, né? Então, essa finalização desse projeto acabou se tornando um divisor de águas, né, na biologia molecular. Tá? Então, a partir da finalização desse projeto Genoma, né, foram iniciados outros projetos para outros genomas de outras espécies,
Então, por exemplo, para cachorro, gato, né? E aí você tem, a partir do momento que se tem um mapeamento gênico, né, de uma determinada espécie, você pode trabalhar com a questão do DNA recombinante, pensar em melhorias, né, pensar num estudo mais detalhado sobre, por exemplo, o tratamento de algumas doenças e algumas disfunções.